Olá, amigos da Sistec, bem-vindos a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês, a partir de agora, informação com credibilidade. Vamos então conferir juntos os destaques desta edição. Polícia Militar de Caratinga abre ofensiva contra assaltos, prende autores e recupera veículos. Acidente com moto deixa jovem ferido em Caratinga. Bombeiros militares resgatam gatinho do topo de árvore em Caratinga. Picape colide com Fiat Uno em frente à Delegacia de Polícia Civil. Passageira de mototáxi morre em acidente em Governador Valadares. E veja também, passeata da APAI marca passagem do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo em Caratinga. Estes e outros assuntos no TJS, em instantes. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Comemorado em 2 de abril o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, foi lembrado em Caratinga nesta segunda-feira 3, com uma passeata promovida pela APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais local. Alunos, professores e diretores da instituição participaram. Antes da passeata, os assistidos da APAI de Caratinga foram brindados com café da manhã caprichado na sede administrativa da entidade. Com as forças renovadas, os alunos então saíram às ruas acompanhados de seus instrutores. Cartazes e faixas destacando a marca APAI eram mostrados com orgulho. A manifestação foi em alusão ao Dia Internacional da Conscientização sobre o Autismo, transcorrido neste domingo, dia 2. Isso aí foi uma determinação da Federação Nacional das APAIs, que a gente faça essa movimentação, porque o nosso tema é mais conhecimento, mais informação e menos preconceito. Então é isso que a gente quer levar para a população, tratar todos com condições de igualdade, com condições de inclusão social. E o que a APAI busca é justamente isso, essa inclusão e trazer a família, a sociedade para conhecer e não ter preconceito. Então, o autismo hoje, são vários casos de autismo em todos os municípios brasileiros e que tem esse cuidado, se detectado desde cedo, a pessoa com autismo já pode ter uma vida normal desde que feito os trabalhos necessários. A inclusão social é um dos principais objetivos da APAI em relação aos assistidos. Em Caratinga, a Escola Estadual Engenheiro Caldas pode ser considerada uma parceira da causa. A nossa escola ela já é referência para receber esses alunos autistas, tem vários anos que a gente tem. Então a nossa escola recebe sempre com muito carinho e agora nós temos ainda o Centro de Referência, de Educação Inclusiva, que é o CREI. A gente trabalha com esses alunos sempre primeiro com muito carinho, os professores são capacitados, sempre tem novas capacitações para atender da melhor forma todos esses alunos que a gente recebe. Então nós temos um grande número de alunos autistas que são recebidos tanto por nós profissionais como pelos alunos com muito carinho, porque é o que eles merecem, que é o início de tudo. Nós temos vários alunos autistas, o nosso número é um número bem grande. Temos alunos com outras deficiências, mas o autismo é o maior número nosso. E nada melhor para comprovar ser perfeitamente possível um autista frequentar uma escola regular do que o depoimento de quem vive na pele a experiência. É o caso de Guilherme, aluno da Escola Estadual Engenheiro Caldas. Tinha um respeito muito grande. Só algumas, como fala, brincadeiras, mas não levo muito a sério. Mas de resto, é muito legal, muito divertido. É uma escola ótima para qualquer um pode ficar. E adivinhem quem animou o desfile da APAI pelas ruas centrais?
A fanfarra da entidade é composta pelos próprios alunos. Pessoas que têm autismo deviam ser mais valorizadas nos dias de hoje, devia ser mais, ter mais atenção, ter mais cumplicidade. E é isso. Eu acho que isso vai ajudar. O desfile dos alunos da APAE pelas ruas da cidade cumpriu seu objetivo: chamar a atenção da população para o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, em nome de uma sociedade mais igualitária. Infelizmente existe sim o preconceito, tanto que o tema da campanha neste ano é mais informação e menos preconceito. E o nosso maior objetivo nessa data é para que a sociedade aceite os autistas. Infelizmente eles chegam em alguns lugares e acabam parecendo que estão perturbando, porque às vezes gritam, às vezes ficam andando para um lado para o outro, não conseguem ficar ali sentado quietinho por muito tempo. Tem alguns que sim, que já estão em condições mais sociáveis, outros não. Então o que a gente busca é essa conscientização, para que as pessoas entendam o que é autismo e recebam essas pessoas com carinho, que passe a ser normal você chegar numa sorveteria, ter uma família com autista lá e ela ser bem tratada, ela não ficar constrangida diante da situação. Então eu acho que se a sociedade entender, sabe, esse papel de receber carinhosamente cada autista, a gente vai ficar muito feliz com essa caminhada. O maior passo que a gente dá aqui é quando a família aceita. A gente tem muitos casos que realmente assim, a família assusta, é um choque, é algo novo. Educar um filho já é um desafio e quando ele é autista, esse desafio é ainda maior. Então, quando a família aceita, aí é mais fácil, a gente já inicia o trabalho. Mas também o setor social, ele faz esse trabalho, sabe, de acolhimento, para que a família possa ver que, independente se ele é autista, ele existe ali dentro dele um potencial e que a gente precisa desenvolver e levá-lo ao máximo da capacidade dele. E um acidente envolvendo motocicleta foi registrado neste domingo em Caratinga. O condutor, um jovem de 26 anos, seguia sentido Praça da Estação quando perdeu o controle da direção e caiu próximo à Favene. O rapaz foi parar junto com a moto em uma área de vegetação à margem da pista, sendo socorrido consciente por uma equipe do SAMU. Ele apresentava escoriações e queixava-se de uma dor no joelho, sendo conduzido para atendimento médico. A Polícia Militar prendeu, após diligências, o autor de um roubo a um posto de gasolina na Avenida Dário Grossi. O indivíduo está implicado também em outros crimes. O roubo aconteceu na madrugada deste último sábado. O alvo foi um posto de combustíveis que fica localizado na Avenida Dário Grossi. A Polícia Militar realizou diligências e conseguiu identificar e prender o suspeito neste mesmo sábado. A motocicleta utilizada para a prática do assalto também teria sido roubada. O veículo foi recuperado. Foram realizadas as diligências e obtida a captura ainda nessa data do autor aí desse roubo, além da recuperação da motocicleta utilizada no crime aí, que é uma motocicleta que já estava com queixa de furto, roubo também, sinalizada aí. Essa motocicleta estava escondida em meio a um matagal e esse indivíduo aí, durante os trabalhos da Polícia Militar aí, monitoramento, ele foi surpreendido saindo do local onde a motocicleta estava. Ele trazia consigo aí ainda um recipiente contendo material semelhante à gasolina, as características aí de gasolina. E junto à motocicleta foi localizado aí o capacete, que foi possivelmente utilizado nos crimes aí, e uma barra de ferro, Parece que ele separou aí uma tesoura de jardinagem e esse objeto aí teria sido utilizado no último crime, que nós estamos registrando agora, que é esse roubo ocorrido no posto de gasolina da Avenida Dário Grossi. Conforme informado por Sargento Júnior Cota, o suspeito deste roubo ainda estaria envolvido em outro assalto, também a um posto de combustíveis no bairro das Graças, além de uma ocorrência de estelionato, dentre outros crimes.
Um roubo ocorrido essa semana em um posto de combustível também no bairro Nossa Senhora das Graças e ainda uma ocorrência de estelionato, quando esse indivíduo abasteceu em posto de gasolina e após ter abastecido ele evadiu sem pagar. Temos ainda outros crimes contra o patrimônio em zonas rurais pertencentes aí à área, né, territorial da unidade de Caratinga, aí, né, o 62º Batalhão, em que esse indivíduo é apontado também como autor. Ou seja, essa prisão de hoje, aí, essa captura é de considerável relevância para nós aí, caratinguenses, tendo em vista a quantidade de crimes que esse indivíduo estava praticando num lapso temporal tão curto, né? Só essa semana aí já foram 3 crimes conhecidos que foram atribuídos a ele em razão das testemunhas, das filmagens, todos os outros indícios que nós estamos anexando aí, né, a ocorrência dele. A Polícia Militar segue trabalhando para identificar e capturar os envolvidos nos roubos que têm ocorrido nos últimos dias em Caratinga e região. Então, a Polícia Militar está satisfeita em trazer para a população esse retorno positivo e continuaremos, obviamente, com um incansável trabalho aí na busca de capturar outros envolvidos aí, né, em crimes violentos que estão retirando a tranquilidade dos caratinguenses aí atualmente. Ressalto ainda que a Polícia Militar conta com o apoio da população por meio das denúncias aí via 190 e 181 e agradecemos aí a colaboração. Na última semana, a Polícia Militar realizou outras 4 prisões de autores de crimes violentos e recuperou outros 2 veículos, uma motocicleta e um carro. Um acidente foi registrado na noite deste domingo, no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga. O condutor de um Fiat Uno, que seguia sentido Santa Rita de Minas, foi surpreendido por uma picape que atravessou à sua frente para acessar o outro lado da pista, em frente ao terminal rodoviário de Caratinga. No Uno estava um casal, um homem de 56 anos, que dirigia o veículo, e uma mulher de 49 no banco do passageiro. Eles foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O homem estava com suspeita de fratura no braço esquerdo e a mulher com crise de ansiedade, ambos conscientes e conversando. O motorista da picape nada sofreu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local apurando as causas do acidente. Veja a seguir: passageira de mototáxi morre em acidente em Governador Valadares. Vamos lá, pessoal, seguindo juntos aí então com o nosso TJS. Em Governador Valadares, uma mulher de 46 anos morreu quando a motocicleta em que estava foi atingida por um carro. Ela era transportada como passageira por um mototaxista. O acidente foi na BR-381. Segundo informado, o condutor da moto teria atravessado a pista sem observar o trânsito. Ao fazer a manobra, ele foi atingido por um automóvel que ainda tentou se desviar indo para a contramão. A passageira morreu no local e o mototaxista foi levado com ferimentos para atendimento médico. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal da Fundação Getúlio Vargas ficou em 0,74% em março. A taxa supera a de fevereiro em mais que o dobro. Naquele mês, a inflação havia sido de 0,34%. A alta foi puxada principalmente pelos transportes, cuja inflação subiu 2,39 pontos percentuais, ao passar de 0,43% em fevereiro para 2,82% em março. Também tiveram altas os grupos habitação, que subiu de 0,60% para 0,94%, e saúde e cuidados pessoais, que foi de 0,84% para 0,96%. O grupo de despesas com alimentação passou de uma deflação, ou seja, queda de preços, de 0,03% em fevereiro, para uma inflação, ou seja, aumento de preços, de 0,15% em março.
apresentando, portanto, uma alta de 0,18 pontos percentuais. E neste último sábado, o Corpo de Bombeiros Militar realizou um salvamento um tanto diferente. Eles resgataram um gatinho do topo de uma árvore. Não foi fácil, mas valeu a pena, pois no final das contas, tudo acabou bem. Já fazia alguns dias que o gato estava no topo da árvore de aproximadamente 15 metros. O animal pertence a uma moradora da rua Francisco Januário Lopes, bairro Esplanada, em Caratinga. Por algum motivo, o bichinho subiu na árvore, mas não estava conseguindo descer sozinho lá de cima. Já tinha 6 dias que o gatinho encontrava na árvore. E tinha sido feito contato com o bombeiro anteriormente, aí, depois de uns 2 dias. E cada equipe que foi lá, foi as 3 equipes, e o mesmo viu a dificuldade, porque é uma árvore de, em média, mais ou menos uns 15 a 20 metros de altura. Uma árvore mais ou menos com espessura para fina, né? E o mesmo por ser um gato que geralmente o bicho já sobe mesmo em altura e desce, e os mesmos foram aguardando, né? Fazendo essa tentativa para ver se o animal descia. E ao passar do tempo, né, o animal não desceu, chegou até o meu dia de trabalho, né? Sargento Anderson conta que se deslocou com a equipe dele na intenção de resolver a situação. Não foi fácil, mas no final deu tudo certo e o bichinho foi entregue à dona dele. Fizemos aí a escalada aí, né, da árvore, né? E ao chegar no local, cara, o gatinho encontrava-se numa forquilha e aproximadamente 1 metro dele foi retirado a mochila das costas, né? Na intuição de capturá-lo. Ao tentar pegá-lo mesmo, subiu a um a outro galho fino até o final da copa, que daria uns 3 metros de altura. E aí foi tentada outra estratégia, foi tentado um bambu com a retinida, com um laço, né? Na tentativa de laçá-lo para tentar puxar. Enquanto isso, a equipe embaixo estava com uma colcha, né? Aguardando aí se caso mesmo caísse aí, né, dessa altura, né, para não, no caso aí, morrer ou ter fraturas aí, ou lesões graves, foi esticado como fosse uma cama, né, cada um em um canto da coxa, né, estendendo aí para tentar ampará-lo. E nessa meio tentativa, eu mesmo nada, não conseguia pegar, ele dava patada no laço e retirava, e já estava muito cansado, esgotado, porque a altura, né, é bastante, né, exaustante, né? E aí, cara, já estava desistindo já, nós tivemos a segunda estratégia, vamos amarrar o galho e vamos cortar com serrote, e aí ele vai ficar pendurado pelo galho, ou se caso cair, ampará-lo, né, aqui embaixo. E nesse meio tempo que eu fui buscar o serrote, o mesmo desequilibrou e veio cair dessa altura, entendeu? E por sorte a gente estava atento e conseguimos ampará-lo na coxa e resgatá-lo após, né? Ele foi para o mato e entregar a dona aí, teve esse final feliz. Para tirar o bichinho de lá foi necessária uma equipe de 3 bombeiros militares e da ajuda de um especialista em escalada. O homem foi atropelado por um caminhão, debaixo do qual ele dormia neste último sábado. O fato aconteceu em um lote vago de um bairro de Pouso Alegre, sul de Minas. Segundo apurado, o motorista do caminhão, logo cedo, foi sair com o veículo quando percebeu certa dificuldade em arrancar. Ao olhar pelo retrovisor, viu que parecia ser alguém enrolado em uma coberta se mexendo, próximo ao veículo. Ao descer para verificar o que havia acontecido, o condutor percebeu que havia passado por cima de um homem que dormia debaixo do caminhão, matando-o. A vítima, que não tinha documentos, usava uma tornozeleira eletrônica. No mesmo local em que dias atrás um caminhão de cebolas tombou no ponto da BR-116, conhecido como Serra do Cachoeirão, em Inhapim, outro acidente foi registrado neste último domingo. Desta vez, o tombamento foi de uma carreta que transportava produtos diversos. O acidente se deu por volta das 4 da tarde. No veículo que tombou ao contornar uma curva em descida, havia apenas um motorista. Embora atordoado e assustado,
Ele não teve ferimentos graves e foi atendido por socorristas civis de Inhapim e Ubaporanga. Uma equipe da Eco Rio Minas também esteve no local. Veja a seguir: Dia da Mentira. Prática pode trazer consequências graves. E no dia 1º de abril foi celebrado o Dia da Mentira. Histórias infantis já alertam para as consequências da mentira. Mas a advertência vale tanto para crianças quanto para adultos. Esta é a história de Pedro. Pedro e o Lobo conta a história de um pastor de ovelhas que, enquanto assistia ao rebanho se alimentar, ficava entediado e pensava em como poderia se entreter. Nisso, ele teve a ideia de gritar pedindo socorro, falando que um lobo estava devorando suas ovelhas. Daí os vizinhos apareciam para ajudá-lo e ele se divertia, rindo da cara deles. Ele fez isso por diversas vezes. Num certo dia, um lobo de verdade apareceu e ele gritou pedindo socorro. Porém, dessa vez, ninguém apareceu. E o garoto teve que assistir ao lobo devorando seu rebanho. Essa é uma das fábulas que ilustram as consequências da mentira. A literatura é importante porque ela consegue ensinar valores para as crianças sem ser de uma forma sofrida, sem passar tanta, sem dar essa intenção, sem mostrar tanto que está passando, né? Então a gente tem literatura que ensina a não mentir, literatura, antigamente eles tinham muito medo das crianças irem na floresta, então tinha muita coisa na floresta, tinha lobo na floresta, tinha bruxa má na floresta, porque as crianças não podiam, né, ir embora. Então o jeito deles conseguirem lidar com as crianças indo para brincar na floresta era assim. Então a literatura ela tem bastante importância de ensinar de forma leve, ela tem como fazer as crianças dormirem, as crianças se alegrarem, né? Então a literatura ela é extremamente importante para a vida inteira, né? Que eu falo que quem gosta de ler desde pequenininho consegue tirar nota boa até em matemática, porque é interpretação de texto. Por meio da psicologia, a mentira é dividida em 3 categorias: a mentira do bem, a patológica e a compulsiva. A mentira do bem é quando a pessoa mente ou omite uma informação com o intuito de proteger outra pessoa ou evitar algo pior. Já as outras 2 classes podem ser prejudiciais para a pessoa. Na mentira patológica é quando o sujeito não se importa mais com as consequências e só pensa em si. Na categoria compulsiva, a pessoa até se importa, mas não consegue parar. Essas 2 subclasses, elas têm grandes prejuízos de forma social, de forma financeira. Muitas vezes a pessoa acaba se comprometendo, afetiva, porque as pessoas que convivem com essa pessoa, elas têm um desgaste emocional muito grande, uma quebra de confiança muito importante, porque elas não conseguem acreditar, né, mais. Mesmo que a pessoa tente provar diversas vezes, ele não consegue. Né? Ele não consegue mais acreditar 100% naquela pessoa. Então a gente entende que é um desgaste muito grande, tanto para a pessoa como para quem convive com ela. Nos casos mais graves, é recomendado acompanhamento médico para que a mentira não se torne patológica. Existe uma mudança de comportamento, né? A gente consegue adequar o comportamento, porque a mentira, principalmente a compulsiva, e eu falo agora com essas questões da tecnologia, rede social, ela incentiva muito isso, né? A autopromoção e tudo mais, e o ser humano ele acredita muito mais que é melhor mostrar do que realmente ser, né? E aí então o que a gente faz? A gente começa a trabalhar essas questões com ele, né? O dano que ele pode causar ao outro, por que ele faz aquilo, muitas vezes a gente investiga, né? O porquê que chegou aquilo, né? Muitas formas ele procura recursos, né? E a gente trabalha outras formas de recurso com ele para ele não ter que chegar naquela situação. Apesar de que, como eu te falei, quando no caso da categoria da patologia, que é a mitomania, ela já tem que fazer um acompanhamento médico e psicológico, né? É como se fosse um nível e ele vai ficando cada vez mais crítico, né? Então, retornar isso é um pouquinho mais difícil, mas nada impossível. Um jovem de 18 anos morreu neste sábado
em uma estrada rural de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. O rapaz bateu a motocicleta que conduzia em um carro em uma encruzilhada. Segundo testemunhas, o condutor do carro envolvido ficou no local por alguns minutos, mas depois, após pegar uma lata de cerveja no interior do veículo, o trancou e foi embora. Ele foi identificado, mas ainda não havia sido localizado até o encerramento desta edição do TJS. O motociclista morreu no local. Por pouco, uma mulher não foi morta pelo companheiro no final da noite de ontem, em Ipatinga. Ela foi salva por policiais militares que invadiram o apartamento em que o casal estava. A PM chegou ao local, acionada por vizinhos que ouviram o barulho da briga. Os agentes pediram aos ocupantes que abrissem a porta e, como não foram atendidos, a arrombaram. Foi quando flagraram o homem de 28 anos em cima da mulher de 24. Ele já estava enforcando a vítima. O agressor foi dominado e a companheira dele pôde então respirar. Ela estava abalada e com ferimentos pelo corpo. Segundo o apurado, antes de tentar matar a companheira, o homem que foi preso em flagrante trancou os filhos, 3 crianças, em um quarto. Os motivos da briga não foram informados. Neste domingo, por volta das 2h30 da tarde, 2 assaltantes renderam frentistas do posto Canarinho, localizado na rua Dona Julica, centro da cidade, e levaram uma quantia em dinheiro não revelada. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos, que durou apenas cerca de 15 segundos. Eles chegaram em uma moto Honda XRE, que seria a mesma utilizada em outros assaltos recentes, ao posto de combustíveis Papaléguas e Santa Rita de Minas e ao escritório da Cafeeira Real em Caratinga, na última sexta-feira. Equipes da Polícia Militar seguem em diligências no sentido de capturar os assaltantes. Até o momento, ninguém foi preso. Obrigado por sua companhia. Nos vemos de novo no próximo TJS. Um abraço a todos e até lá!